A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Este é o canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Eduardo Rocha e este canal tem o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Hoje faremos a leitura do dia 22 de abril, onde faremos a leitura do capítulo 11 ao capítulo 14 de 2 Reis. Vamos começar? 2 Reis, capítulo 11. Vendo, pois, Atalha, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a ascendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam na recâmara, e o escondeu de Atalhá a ele e a sua ama, de sorte que não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalha reinava sobre o país. No 7º ano, porém, Jeoiada mandou chamar os centuriões dos caditas e os oficiais da guarda, e fê-los entrar consigo na casa do Senhor, e fez com eles um pacto. E, ajuramentando-os na casa do Senhor, mostrou-lhes os filhos do rei. Então lhes ordenou, dizendo: Eis aqui o que haveis de fazer. Uma terça parte de vós, os que entrais no sábado, fará a guarda da casa do rei. Outra terça parte estará à porta sur, e a outra terça parte à porta detrás da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. As 2 companhias, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. E rodearás o rei, cada um com as suas armas na mão. Aquele que entrar dentro das fileiras seja morto. E estai vós com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões conforme tudo que ordenara o sacerdote Jeoiada. E, tomando cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado como os que saíam no sábado, vieram ter com o sacerdote Jeoiada. O sacerdote entregou aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, e que estavam na casa do Senhor. E os da guarda, cada um com as armas nas mãos, se puseram em volta do rei, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo, ao longo do altar da casa. Então Jeoiada lhes apresentou o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu testemunho, e fizeram um rei, e o ungiram, e, batendo palmas, clamaram: Viva o rei! Quando Atalha ouviu o vozeiro da guarda e do povo, foi ter com o povo na casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os capitães e os trombeteiros junto ao rei. E todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Então Atalha rasgou seus vestidos e clamou: Traição, traição! Então Jeoiada, o sacerdote, deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas, dizendo-lhes: Tirai-a para fora por entre as fileiras, e a quem a seguir matai-o à espada. Pois o sacerdote dissera: Não seja ela morta na casa do Senhor. E lançaram-lhe as mãos, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. Ora, Jeoiada firmou um pacto entre o Senhor e o rei do povo, pelo qual este seria o povo do Senhor, como também firmou pacto entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal, e a derrubaram, como também os seus altares e as suas imagens, totalmente quebraram. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Também o sacerdote pôs vigias sobre a casa do Senhor. E tomou os centuriões dos caritas, a guarda e todo o povo da terra, e conduziram da casa do Senhor o rei, e foram pelo caminho da porta da guarda à casa do rei, e ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram a Atalha, a espada, junto à casa do rei. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar. Agora o capítulo 12, irmãos. Foi no ano 7º de Jeú que Joás começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém.
e o nome da sua mãe era Zíbia, de Berseba. E Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Jeoiada o instruiu. Contudo, os altos não foram tirados, o povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. Disseram Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas consagradas que se trouxer à casa do Senhor, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor, receberam os sacerdotes, cada um dos seus conhecidos, e reparem os estragos da casa, todo o estrago que se achar nela. Sucedeu, porém, que, no 23º ano do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Jeoiada e os demais sacerdotes. Ele lhes disse: por que não reparais os estragos da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai-o para o reparo dos estragos da casa. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, e em não mais serem os encarregados de reparar os estragos da casa. Mas o sacerdote Jeoiada tomou uma arca, fez um buraco na tampa e a pôs ao pé do altar, à mão direita de quem entrava na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada metiam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu, pois, que, vendo eles que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei e o sumo sacerdote vinham, e ensacavam e contavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor, e entregavam o dinheiro, depois de pesado, nas mãos dos que faziam a obra, e que tinham a seu cargo a casa do Senhor. E eles os distribuíram aos carpinteiros e aos edificadores que repararam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos cabouqueiros, e para se comprar madeira e pedras de cantaria, a fim de repararem os estragos da casa do Senhor, e para tudo quanto exigia despesa para se reparar a casa. Todavia, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se faziam taças de prata, nem espevitadeiras, nem bacias, nem trombetas, nem vaso algum de ouro ou de prata para a casa do Senhor, porque o davam aos que faziam a obra, os quais reparavam com ele a casa do Senhor, e não se tomavam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que o faziam a obra, porque eles se haviam com fidelidade. Mas o dinheiro das ofertas pela culpa e o dinheiro das ofertas pelo pecado não se trazia à casa do Senhor, era para os sacerdotes. Então subiu Hazael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tomou. Depois Hazael virou o rosto para marchar contra Jerusalém. Pelo que Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas consagradas que Josafá, Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, tinham consagrado, e tudo o que ele mesmo tinha oferecido, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor, e na casa do rei, e o mandou a Hazael, rei da Síria, o qual se desviou de Jerusalém. Ora, o restante dos atos de Joás, e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Levantaram-se os servos de Joás, e, conspirando contra ele, o feriram na casa de Milo, junto ao caminho que desce para Sila. Foram Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, que o feriram, e ele morreu. Sepultaram-no com seus pais na cidade de Davi. E Amazias, teu filho, reinou em teu lugar. Agora, o capítulo 3, irmãos. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar. Não se apartou deles, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e o entregou continuamente na mão de Hazael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Hazael. Jeoacás, porém, suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, porque viu a opressão com que o rei da Síria oprimia Israel. Pelo que o Senhor deu um libertador a Israel, de modo que saiu de sob a mão dos sírios,
e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, com os quais ele fizera Israel pecar, porém andaram neles, e também a Azera ficou em pé em Samaria, porque de todo o povo não deixara a Jeoacás, mais que 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de infantaria, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como o pó da eira. Ora, o restante dos atos de Jeoacás e tudo quanto fez, e o seu poder, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar, porém andou neles. Ora, o restante dos atos de Jeoás, e tudo quanto fez, e o seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono. Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Estando Eliseu doente da enfermidade de que morreu, Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e, chorando sobre ele, exclamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. E ele o fez. Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E ele a abriu. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em a fé que até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E ele a feriu 3 vezes, e cessou. Ao que o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse: 5 ou 6 vezes as deveria ter feito, então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, estando alguns a enterrarem a um homem, viram uma dessas tropas, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Logo que ele tocou os ossos de Eliseu, e reviveu, e se levantou sobre os seus pés. Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. O Senhor, porém, teve misericórdia deles, e se compadeceu deles, e se tornou para eles, por amor do teu pacto com Abraão, Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir, nem lançá-los da sua presença. Ao morrer Hazael, rei da Síria, Ben-Hadad, teu filho, reinou em teu lugar. E Jeoás, filho de Jeoacás, retomou das mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que este havia tomado, das mãos de Jeoacás, teu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu, e recuperou as cidades de Israel. Agora o capítulo 14, irmãos. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadim, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi fez, porém conforme tudo o que fizera Joás, seu pai. Contudo, os altos não foram tirados, o povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. Sucedeu que, logo que o reino foi confirmado na sua mão, matou aqueles seus servos, que haviam matado o rei teu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, conforme o Senhor deu ordem, dizendo: não serão mortos os pais por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais,
mas cada um será morto pelo seu próprio pecado. Também matou 10.000 edomitas no vale de Sal, e tomou em batalha a Sela, e chamou o seu nome Jocteel, nome que conserva até hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: Vem, vejamo-nos face a face. Mandou, porém, Jeoás, rei de Israel, dizer a Amazias, rei de Judá: O cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: Da tua filha por mulher a meu filho. Mas uma fera que estava no Líbano passou e pisou o cardo. Na verdade, feriste Edom, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloriar-te disso, e fica em tua casa. Pois, por que te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Amazias, porém, não o quis ouvir, de modo que Jeoás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face, em Bet-Semes, que está em Judá. Então Judá foi derrotado diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, aprisionou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e, vindo a Jerusalém, rompeu o seu muro desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. E tomou todo o ouro e a prata e todos os vasos que se achavam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Ora, o restante dos atos de Jeoás, o que fez, e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Jeoás com seus pais, e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Jeroboão, teu filho, reinou em teu lugar. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Ora, o restante dos atos de Amazias, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques. Porém, enviaram após ele até Laques, e ali o mataram. Então o trouxeram sobre cavalos, e ele foi sepultado em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou Azarias, que tinha 16 anos, e fê-lo rei em lugar de Amazias teu pai. Ele edificou a Elate, e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar. Foi ele que restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, falara por intermédio de teu servo, Jonas, filho do profeta Amitai, de Gat-Hefer, porque viu que o Senhor, que a aflição de Israel era muito amarga, e que não arrestava nem escravo, nem livre, nem que socorresse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém o livrou do meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Ora, o restante dos atos de Jeroboão, e tudo quanto fez o teu poder, como pelejou e como reconquistou para Israel Damasco e Amate, que tinham sido de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais, os reis de Israel, e Zacarias, teu filho, reinou em teu lugar. Amém, irmãos? Hoje nós fizemos a leitura do dia 22 de abril, onde nós fizemos a leitura do capítulo 11 ao capítulo 14 de 2 Reis. Amanhã faremos a leitura do dia 23 de abril, onde faremos a leitura do capítulo 15 ao capítulo 17 de 2 Reis. Perdão, irmãos.
Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, irmãos.